Olá pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre equilíbrio e movimento, analisando uma situação real em que a gente poderia estar aplicando esse conhecimento. A situação em que a gente vai estar analisando, ela já é de conhecimento de todos nós, né? Esse brinquedo, que é a gangorra, aqui na verdade era um GIF, eu não sei por que ele não está rodando, mas enfim, a gente vai estar analisando aqui em que situação, né, a gente tem equilíbrio numa gangorra, mais especificamente nesse exemplo aqui, em que eu defini aqui, para a gente estar trabalhando com números reais, que esse bichinho azul tem uma massa de 10 kg, tá? É o corpo A, e o corpo B, que é o conjunto desse bicho maior aqui com esse outro filhotinho aqui, esse bichinho branco, possui uma massa de 40 kg, tá? E aqui eu pergunto em qual situação os corpos ficam em equilíbrio na gangorra, né? Então a gente quer ver essa gangorra, né, essa madeira aqui, na posição horizontal. Bom, para estudar esse exemplo a gente vai ter que relembrar os conceitos, né, do torque ou do momento. O torque nada mais é do que a força aplicada vezes a distância do eixo de rotação, tá? Como a gente já viu. Claro que a equação do torque depende também do ângulo, tá, em que a força está sendo aplicada. Mas aqui, tratando de uma situação mais simples, a gente sabe, né, que a força vai estar sendo, né, naquele exemplo da gangorra, né, a força vai estar agindo aqui num ângulo de 90 graus, né, quando a gangorra, claro, estiver na posição horizontal. Então, para efeito de cálculo, né, para a gente estar analisando uma situação mais simples, a gente vai estar aqui considerando que o torque vai ser simplesmente a força vezes a distância do eixo de rotação, correto? Então vamos lá. Aqui eu fiz, né, um esquema com alguns números reais aqui, né, apesar desse número estar um pouco grande para uma gangorra, né? Mas, enfim, aqui a gente vai ter os dois corpos, que eu utilizei aqui esses retângulos para estarem exemplificando aqueles dois bichos lá que a gente viu no GIF, né? Para que esses corpos estejam em equilíbrio nessa gangorra, a gente sabe que o momento ou torque do corpo 1 tem que ser igual ao momento, né, ou torque do corpo 2. Aqui a gente tem F1 e F2 para cada um dos corpos, e a gente sabe quais são essas forças, né? Essas forças aqui são as forças peso, tá? Peso do corpo 1 e o peso do corpo 2 são as únicas forças que vão estar agindo aqui nesses corpos, correto? Então, destrinchando a equação do torque, né, que a gente viu no slide anterior, a gente vai ter então que F1, né, que é a força aplicada no corpo 1, vezes D1, que é essa distância de 16 metros, né, tem que ser igual a F2 vezes uma distância 2, que aqui eu não coloquei, tá? Mas a gente pode imaginar uma distância qualquer aqui nesse outro lado da gangorra. Continuando, a gente viu que F2 é 4 vezes F1. Por quê? Porque a força 1, né, o peso do corpo 1 é igual a 100 newtons, né, aproximadamente. A gente está considerando a gravidade aqui como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Mas como a gravidade está multiplicando ambos os lados da equação, aqui a gente não precisa considerar a força peso, mas simplesmente a massa do corpo. E a gente viu que a massa do corpo 2 é 4 vezes a massa do corpo 1, né? O corpo 2 tem 40 kg, né? A gente viu lá no início. Então, o corpo B tem 40 kg, o corpo A tem 10 kg, correto? E olhando essa equação aqui de forma analítica, a gente já consegue resolver o problema. Porque para que esse lado da equação seja igual a esse outro lado, D2 precisa ser 4 vezes menor que D1. Então a gente vai ter esse D dividido por 4, tá bom? Ou seja, D2, né, que é a distância do corpo 2 até o eixo de rotação, vai ser igual a 4, que é 16 dividido por 4. Porque só assim a gente vai ter esses dois lados da equação aqui equivalentes. Ou seja, o torque do corpo 1
né, vai ser igual ao torque do corpo 2. É uma situação bem simples, mas que exemplifica, né, de forma bem clara o que acontece, né, onde o torque age numa situação do cotidiano. Então, voltando aqui, né, no nosso GIF, a gente consegue perceber que caso realmente esses dois corpos, né, desses outros dois bichinhos aqui, sejam equivalentes a 4 vezes a massa desse outro, né, esses dois precisam estar numa distância 4 vezes menor ao eixo de rotação em relação à distância desse outro bichinho azul. Então essa foi a situação, problema que a gente analisou, tá? Envolvendo torque, envolvendo momento, e a gente se vê nas próximas videoaulas. Até lá!